Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje é para tentarmos entender a vacina da Covid-19, que, se tudo der certo, e dará, estará pronta no final desse ano de 2019 e início do ano de 2020. Primeiro, vamos tentar entender novamente, o que é o Covid-19, o que é o coronavírus, o que é a pandemia. Bom, coronavírus é um vírus presente entre animais, só que eles têm o condão de infectar seres humanos, o que pode ser pelo contato direto ou ainda quando os seres humanos se alimentam de maneira inapropriada de determinados animais, sobretudo animais da fauna silvestre, e cujos esses animais não tenham sido adequadamente preparados, cozidos, fritos, etc. Bom, coronavírus, então, é um vírus presente no meio natural, no meio silvestre, no meio animal, que tem a capacidade de ser contaminante para o ser humano. Por um outro lado, o chamado Covid-19 é apenas mais um coronavírus. Você se recorda, que lá no início dos anos 2000, nós tivemos, dois outros coronavírus circulando pelo mundo. O primeiro foi o SARS, que também teve origem na China, de maneira semelhante agora com o Covid-19, que potencialmente teve início na província de Wuhan, na China. Mas nós tivemos um segundo coronavírus, chamado de MERS, que teve origem no Oriente Médio. Ambos os vírus, da mesma forma que o atual Covid-19, é uma síndrome que vai afetar basicamente os pulmões, embora não somente, que causa dificuldades de respiração e que podem, por complicações, levar a óbito. Hoje, no Brasil, infelizmente e com muita tristeza, nós temos mais de 100 mil brasileiros mortos da Covid-19. E até o presente momento, nós não temos nenhum medicamento que tenha sido completamente eficaz no combate aos sintomas e consequências da Covid-19 e nem mesmo para se prevenir de tal. A cloroquina, a hidroxicloroquina e a ivermectina não se mostraram em todos os estudos feitos pela Organização Mundial da Saúde, por laboratórios privados, por institutos de pesquisa espalhados pelo mundo inteiro. Nenhum desses medicamentos mostrou qualquer tipo de eficácia, tanto para combater os efeitos da contaminação, quanto para prevenir a infecção da Covid-19. Diante desse quadro, então, a nossa melhor aposta é, de fato, a vacina. E como é que funciona normalmente a produção de uma vacina? Ela funciona normalmente pegando o vírus ou partes dele, inabilitando esse vírus para contaminação e, a partir daí, reinjetando esse vírus no corpo de pessoas. Automaticamente o sistema imunológico ele identifica a presença de um corpo estranho e cria antígenos, cria anticorpos para reagir a esse tipo de entrada estranha. E isso cria, abre aspas, uma memória imunológica no indivíduo e tão logo ele trave contato novamente agora com um vírus ativo, o sistema imunológico sabe exatamente como identificar e como combater e reage rapidamente para que a infecção não ocorra em larga escala. Dessa maneira, é o nosso próprio corpo, através dos antígenos, dos anticorpos, reagindo à entrada do vírus. Bom, qual é a grande questão? No momento atual, nós temos 3 vacinas com alto potencial de gerar bons frutos. A primeira delas é a de Oxford, na Inglaterra, que já está em fase 3. Essa fase 3 é uma fase que antecede o registro da vacina, da sua eficácia. Nessa fase 3, são inoculados a vacina em milhares de voluntários e são checados lá os seus parâmetros de saúde e de infecção. E, portanto, nós queremos saber se em seres humanos ela funciona ou não funciona, como funciona, qual é a interação medicamentosa que pode ou não ocorrer, quais são os efeitos colaterais
para o organismo humano, se há prejuízo ou não. Se ela for considerada segura, né, ela então passa para a fase 4. E nessa fase 4, nós temos então a multiplicação dessa vacina e a imunização do conjunto da população e passamos também a uma parte de acompanhamento farmacológico, que é para verificar se nos próximos meses e anos a vacina continua funcionando, se ela dá imunidade, qual é o percentual de imunidade, quais são as condições em que os pacientes que tomaram a vacina têm para o futuro, etc. Por que esse acompanhamento farmacológico, médico-farmacológico, é importante? Porque o vírus ele pode ser mutagênico, ele pode alterar-se, né, ao longo do tempo, como acontece, aliás, com o vírus influenza da gripe. Você pode observar que todos os anos nós temos uma nova campanha de vacinação para idosos, para policiais, agentes penitenciários, professores, né, maiores de 60 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas, etc. E a pergunta é por quê? Porque automaticamente esse vírus influenza, ele é mutagênico, ele muda de ano para ano. E, portanto, né, os pesquisadores pegam a cepa de vírus do ano anterior e produzem uma nova vacina já permitindo a cobertura para esse vírus que foi modificado. Então a gente não sabe se o vírus da Covid-19 ele terá a capacidade mutagênica e, portanto, talvez a vacina tenha que ser alterada ou aprimorada nos próximos anos, como é anualmente a campanha de vacinação contra a gripe e influenza. Nada que preocupe, né, de maneira muito extremada, mas esse acompanhamento farmacológico de fato tem que acontecer. Então a primeira vacina é a de Oxford, na Inglaterra. Nós temos duas outras vacinas, né? Uma chinesa, que está num estágio já bastante avançado, também no estágio 3, e a Rússia anunciou recentemente, né, que ela passou para a fase 4, né, da sua própria vacina e, portanto, seria a vacina que primeiro chegaria ao mercado. Há uma certa desconfiança da comunidade internacional em relação à vacina russa. Isso porque alguns especialistas declaram que as pesquisas foram feitas de maneira muito rápida e que não há ainda comprovação pela comunidade médica internacional se de fato essa vacina funciona ou não. Óbvio que todos nós gostaríamos e muito que essa vacina funcionasse. Não nos importa se a vacina vai ser chinesa, se vai ser inglesa, se vai ser russa ou americana. O que importa é que nós tenhamos capacidade de imunizar a nossa população para que não haja mais perda de vidas humanas tão caras, né, a todos, né, ao longo dessa pandemia. E afinal, professor, o que é uma pandemia? Pandemia não guarda relação, né, com a intensidade da doença ou a sua gravidade. Pandemia diz respeito ao espalhamento geográfico da doença. Bacana? Então vem para cá. Então algumas coisas aqui para a gente lembrar, né? Perdão. A primeira questão para a gente lembrar é o que é um coronavírus. Um coronavírus é um vírus presente entre animais e capaz de contaminar seres humanos. Por um outro lado, nós tivemos a SARS, a MERS e agora o Covid-19, tudo bem? Que são coronavírus. E a pergunta é, o que é uma pandemia? Uma pandemia é um espalhamento geográfico da doença.
nada tem a ver com a gravidade ou a intensidade. Ela tem a ver, né, com a questão do espalhamento geográfico dessa doença. Bom, no momento atual, professor, quais são as vacinas que nós temos em vista, né? Então, no momento atual, em relação à vacina, e há uma corrida mundial para tal, as mais promissoras são as da Inglaterra, que é a de Oxford, e lembrando que no Brasil, né, nós temos o Instituto Butantan em São Paulo, que já faz parceria com Oxford, que tão logo a vacina saia, nós tenhamos capacidade de reproduzi-la em larga escala para a imunização da população brasileira. Nós temos uma outra, que é a da China, e esse da China há a participação da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, com sede no Rio de Janeiro, e tão logo essa vacina saia, a Fiocruz também estará capacitada para reproduzi-la em larga escala para a imunização nacional. E reanunciada recentemente, você tem uma da Rússia. Então a Rússia anunciou a fase 4 da sua vacina e diz que ela é segura. Essa é a primeira vacina que foi anunciada em escala global como sendo de fato eficaz para combater, né, a pandemia da Covid-19. Repito apenas para você que há uma certa relutância, né, no mundo como um todo, porque as pesquisas ainda não foram divulgadas para a comunidade econômica internacional, para a comunidade científica internacional. Aqui no Brasil, o Instituto Federal do Paraná manteve contato com a Rússia para poder tentar entender, né, o funcionamento dessa vacina e potencialmente se transformar num local reprodutor dessa vacina em território brasileiro. Bacana? Então vem para cá. Os efeitos devastadores da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 provocaram uma corrida global em busca da vacina contra a Covid-19. Já há pesquisas em ritmo acelerado para descobrir uma maneira de imunizar as pessoas contra o vírus e anúncios recentes nos indicam que podemos estar mais perto da meta. As vacinas são produtos que protegem as pessoas de serem contaminadas por uma determinada doença. Geralmente, contém o vírus ou a bactéria causadora da enfermidade em sua forma atenuada ou inativa, ou seja, inofensivos para a saúde. Depois da dose ser injetada, os antígenos levam o corpo a produzir anticorpos para enfrentar esses invasores. Assim, quando a pessoa imunizada realmente for infectada pelo vírus ou bactéria, dificilmente terá a doença ou vai desenvolvê-la numa forma muito mais branda. Por meio desses testes, serão verificadas a segurança de se aplicar o produto que pode causar reações adversas e a sua capacidade de proteger contra o vírus. Tradicionalmente, a criação de uma vacina pode levar mais de uma década. E aí vem a pergunta: professor, como é que a gente está sendo capaz de gerar uma vacina em tão pouco espaço de tempo? Isso porque toda a comunidade científica internacional está empenhada de forma conjunta na troca de informações e de protocolos de atuação para produzir a vacina da Covid-19. Isso só é possível porque estão sendo injetados bilhões de dólares por governos do mundo inteiro a toda uma comunidade de pesquisadores em escala global, trabalhando e muito, diuturnamente, para tentar achar, né, as falhas de defesa do vírus que possam, então, significar possibilidades
né, de criar uma vacina para tal. E, portanto, estudar o vírus, ver como é que ele se multiplica, como é que ele ataca as outras células, quais são as consequências por ele geradas, são fundamentais para que a comunidade científica, repito, de maneira coordenada, em escala planetária e trocando informações, possa chegar à produção desse tipo de vacina. Testes em humanos. Em testes clínicos dos protótipos das vacinas, ou seja, seu uso experimental em seres humanos, dividem-se em 3 fases. Atualmente estamos na fase 3, com 2 vacinas potenciais, a de Oxford, na Inglaterra, e a chinesa. Esta etapa é a mais complexa e consiste em realizar testes em grande escala com milhares de pessoas para confirmar a eficiência e a segurança identificadas anteriormente. Ao aplicar as doses em milhares de voluntários, fica mais fácil identificar a ocorrência de algum efeito adverso, ou seja, tudo precisa dar certo ao longo dessas 3 fases para que o protótipo seja considerado como uma vacina. Depois disso, se dá início à produção. Ainda levaria meses para fabricar milhões de doses de forma a imunizar a todos ou a maioria da população. Mesmo pronta, a vacina continua sendo monitorada numa fase chamada fase 4, que é a de farmacovigilância, que é o acompanhamento do desempenho, avaliando as reações adversas e a eficiência, mesmo com o produto no mercado. 21 vacinas contra a Covid-19 estão em estágio avançado. Nós temos lá a AstraZeneca Oxford, né, que utiliza outros vetores que pegam lá na Universidade de Cambridge, de Oxford, no Reino Unido, e que serão testadas no Brasil. Essa já está na fase 3. Nós temos a Sinovac, que utiliza o vírus desativado, que foi desenvolvido em Pequim, na China, que também está em fase 3 e que também já está em teste no Brasil. A China tem uma outra vacina produzida em Tianjin, que é a CanSino, que também utiliza outros vetores, mas essa está em fase anterior, que é a fase 2. Temos ainda a Moderna nos Estados Unidos, que usa DNA, na Universidade de Cambridge, que também está em fase 2. A Pfizer, que também utiliza o DNA, está entre a fase 1 e 2. E a Sinopharm e o Wuhan Institute, que utiliza o vírus desativado em Wuhan, na China, que também está na fase 1 e 2. Lembrando que a Rússia anunciou recentemente que a sua vacina chegou na fase 4, né? Então vamos lembrar aqui. A Rússia, né, ela afirma que ela já está na fase 4. Portanto, essa fase é a fase da produção em massa, da imunização e da farmacovigilância. E lembrando apenas, né, que em relação a essa vacina da Rússia, ainda há algum tipo, né, de receio da comunidade científica internacional, porque o protocolo russo não foi aberto para a comunidade científica internacional, de fato verificar se todas as etapas foram, né, certificadas de maneira correta, se todos os efeitos colaterais foram testados, se a imunização respondeu de maneira adequada e se não há efeito colateral significativo. E é por isso que a OMS ainda não deu o ok. A OMS ainda
não deu o ok para a vacina russa. Tudo bem? Existe toda uma série de protocolos, né, que é adotado pela comunidade científica internacional para evitar que um determinado tipo de vacina chegue ao mercado com graves efeitos colaterais, com baixa ou nenhuma imunidade e que possa ter lá consequências gravosas para a saúde no momento futuro. Então, todo cuidado vem sendo tomado pelas autoridades nacionais e internacionais para evitar que isso ocorra. Ok? Bom, pessoal, com isso, então, a gente termina essa aula por aqui, desejando para você, como sempre, um forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique like.